pessoal, inicia a nossa semana de gravação de aulas, né? Começa hoje na segunda e nós vamos ter essa semana aí para abordar alguns assuntos importantes, né? Relacionados ao nosso conteúdo. E hoje na nossa aula de geografia nós vamos continuar o assunto que nós paramos na última aula, né? Que é falando sobre alguns biomas, alguns dos mais importantes biomas brasileiros, né? E hoje a gente vai ressaltar aqui o bioma do Pantanal, as suas características, né? Como que ele se apresenta, né? E como que a gente consegue identificar esse tipo de bioma. Nós vamos trabalhar lá no livro didático da página 81 até a página 84. E se você conseguir visualizar aí no seu livro as paisagens desse bioma, né? Existem algumas paisagens. Nós vamos ver também o mapa com suas legendas, né? Para identificar esse bioma, e nós vamos concluir as atividades do Antes de Seguir, que está lá na página 81, são só 3 atividades, e nós vamos também fazer a atividade do Aprender é Divertido, tá? Um quebra-cabeça do seu material de complementar que você vai montar no seu caderno, super simples, tá, pessoal? Então, pessoal, vou falar aqui para vocês que é para fazer essa atividade aqui do Antes de Seguir da página 81, na verdade são 2 atividades, né, relacionadas à questão da Mata Atlântica, que a gente leu nas últimas páginas, e hoje nós vamos falar sobre o bioma do Pantanal, né? Lá na página 82 tem um texto explicativo, vou ressaltar aqui as partes mais importantes, mas é muito importante você ler todo o texto completo, tá, pessoal? Não fique com base só nas coisas que eu falar aqui, porque eu vou ressaltar as partes importantes. Eu preciso que você também leia o texto, tá certo? Então tá, bioma do Pantanal. Nas legendas indígenas, o Pantanal é lembrado com um grande lago cheio de ilhas, né? Isso aqui é de acordo com as legendas indígenas. O Mar dos Xariés, assim chamado por uma etnia indígena do mesmo nome, que habitou na região. Uma das mais importantes áreas úmidas do Brasil e apresenta regiões constantes ou periodicamente inundadas devido às cheias do rio. O Pantanal também é encontrado em áreas do leste da Bolívia e no norte do Paraguai, onde recebe o nome de Chaco. No Brasil, ele se localiza nos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Sua vegetação é complexa e apresenta vários aspectos, tanto plantas aquáticas e semiaquáticas como árvores de diferentes portes. No bioma está representada quase toda a fauna brasileira. Olha que interessante, pessoal. Então, assim, além dele, ele vai se dar só no Brasil e ele vai se estender aí para o Chile e para a Bolívia também, tá? E aí nós temos um mapa aqui com a foto do bioma e uma legenda. Então dá para você verificar aqui em quais estados que está localizado esse bioma do Pantanal, né? Inclusive tem uma coisa interessante aqui nesse bioma, que o maior peixe do Pantanal é o jaú, que pesa até 120 quilos e chega a medir 1 metro. Ô pessoal, e tem também essa ave tuiuiu, que é uma ave símbolo do Pantanal. Então ela é encontrada só lá e ela se torna símbolo dessa região. Então eu queria que você terminasse de ler esse texto aqui. E o texto também na página 83 vem ressaltando a questão da paisagem. A gente tem uma foto lá, né, da paisagem do Pantanal que se altera nos períodos da cheia do rio. Então quando está em cheia, a paisagem ela muda completamente, né? Quando o rio ele baixa o nível, você vai ver aqui que tem outra paisagem. Então é importante a gente conhecer essas características e entender como que se dá, né, em cada momento de cada época do ano, que vem explicando sobre isso, né, pessoal? Então também a pecuária ela também foi introduzida no Pantanal no século 17 e tornou-se a atividade econômica mais importante, respondendo por cerca de 65% da economia do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. O comércio de pescadores das águas pantaneiras é a segunda atividade de economia mais importante, seguida perto do turismo. Então essas regiões ela vai, né, se fortalecer em relação à economia com a questão da agropecuária, da pesca e do turismo. É importante você marcar essa parte aí, para que quando a gente for fazer alguma avaliação, um trabalho, você sabe, né, se perguntar qual que é a característica econômica dessa região, né?
Pessoal, e aqui na atividade do Aprender é Divertido, lá no seu material complementar que fica no finalzinho do livro, nós temos lá também uma coisa muito legal, assim, sabe? Nós temos lá um quebra-cabeça muito fácil de fazer, tá? Dá para fazer de olhos fechados, tá? Lá na seção do Aprender é Divertido, você vai conseguir fazer. Você vai recortar e colar ele montado no seu caderno de geografia, tá? Que aí mostra também algumas características dessa região, né? Do bioma do Pantanal, que está representada a maior diversidade da fauna brasileira. Isso é importante também você saber, tá? Então você vai montar esse quebra-cabeça e vai identificar também, né, essa parte aí do bioma com essa característica, tá? Ô pessoal, e não deixe de fazer as atividades, tá? Do Antes de Seguir, ela vai ser feita no livro didático, e essa atividade do Aprender é Divertido vai ser feita no próprio caderno da disciplina, tá certo? Leia os textos, marque as partes importantes. Se você tiver dúvida em alguma das palavras, consulte o seu dicionário, tá? Pode ser online também, não tem problema. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Vamos ficar por aqui no nosso conteúdo de geografia de hoje. Pessoal, no nosso conteúdo hoje de história, nós vamos trabalhar o nosso livro didático, uma parte muito interessante, tá? E é uma parte também até que ressalta, né, como que se deu o processo da abolição da escravatura, que foi uma abolição lenta, uma abolição gradual e negociada. Nós vamos entender quais foram os protagonistas e quais foram os negros que tiveram uma relevância nessa parte, né, nesse momento da nossa história, e saber, né, como que isso aconteceu, como que eles eram transportados, né, as condições de vida desses escravos, que eram extremamente precárias e condições desumanas, na verdade, né? E esse processo de abolição, ele se dá de uma forma muito prejudicial à população escrava, e nós vamos entender aqui nessa parte. Então, nós vamos trabalhar no livro didático da página 76 até a página 80, né? Com alguns textos falando sobre isso. E o nosso dever de casa hoje é o Antes de Seguir da página 76 e da página 77. Essa é uma atividade, né, que está relacionada com os textos que nós já vimos e o texto que nós vamos ver também. Então, não deixe de ler o seu texto. Eu vou ressaltar aqui as partes importantes, mas é de extrema importância que você leia o texto, tá, pessoal? Vamos lá, então. Página 77. A abolição lenta, gradual e negociada. No século XIX, o número de pessoas contrárias à escravidão crescia em todas as partes do mundo, especialmente no continente americano, que entre os séculos XVI e o século XIX foi aquele que mais recebeu africanos escravizados. O Brasil era o país americano com maior número de cativos. A escravidão passou a ser debatida cada vez mais na sociedade brasileira. Os abolicionistas lutavam pelo fim da escravidão, que passou a ser vista como uma prática desumana. Como eu falei no início do vídeo, a abolição ela foi uma prática desumana, né? Os negros não tinham nenhuma condição de vida e eles não conseguiam os seus direitos, né? Ter os seus direitos sendo respeitados. Havia também aqueles que defendiam o fim da escravidão apenas para que o Brasil pudesse sair da condição de atraso econômico. Segundo essas pessoas, a mão de obra escrava não favorecia o desenvolvimento do país, uma vez como não recebiam salários, os escravos não poderiam comprar, o que fortalecia o mercado brasileiro, né? Nós vamos ver aqui a foto de Luiz Gama, né? Ele nasceu em 1880 e morreu em 1882. O ex-escravo é considerado o patrono da abolição da escravatura, então ele tem um lugar de destaque, de importância, né? Foi um importante intelectual do século XIX, mesmo tendo passado a maior parte da sua vida em cativeiro. Após a conquista da sua alforria, que é o documento que mostra que o escravo foi libertado, estudou de forma
autodidata, significa que ele estudou sozinho e aprendeu sozinho, e passou a atuar como advogado, defendendo causas de escravizados que desejavam a alforria. Então, Luiz Gama teve um papel fundamental e muito importante, né? Vale a pena ressaltar a importância dele aqui, né, nesse momento da história. Luiz Cruz e Souza, que nasceu em 1861 e morreu em 1898, filho de escravos alforriados e apadrinhado pelo ex-senhor do seu pai, ele teve acesso a uma boa educação, se tornou um grande poeta da literatura brasileira e um jornalista que defendeu a abolição da escravidão e denunciou o preconceito da sociedade. Então tem muito tempo, pessoal, que tem pessoas negras envolvidas em todo esse processo, pessoas que têm uma causa, né? Pessoas que são importantes na sociedade e que defendem os direitos e o fim do preconceito no Brasil. Como nós já falamos nos outros vídeos, mesmo com os escravos sendo livres e tendo um outro contexto, até hoje o preconceito é real na nossa sociedade. E lá na página 79, nós vamos ver também duas pessoas de destaque nesse período, né? Que foi Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em 1822 e faleceu em 1917. Nascida do Maranhão, foi escritora e abolicionista, debatendo em seus livros como o romance Úrsula, a luta pela liberdade dos escravizados. Trabalhou como professora e a maior parte da sua vida dando aula para pobres e lutando pela igualdade do ensino para meninas. Então, uma mulher que vem lutando para essa igualdade, né? Esse reconhecimento. E nós temos aqui também o Dragão do Mar, que nasceu em 1839 e morreu em 1914. Também conhecido como Chico da Matilde, foi um jangadeiro que teve uma importância no papel do movimento abolicionista do Ceará, que foi o primeiro estado a abolir a escravidão, em 1884. Ele ficou famoso na época por chefiar um grupo de jangadeiros que se negavam a transportar para os navios negreiros os escravos que seriam levados para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco, pessoal, nós vamos ver uma foto de um navio negreiro, para vocês verem como que os escravos eram transportados. Muitos dos escravos morriam nessas viagens, nesses trajetos, né? Porque era sem condição nenhuma de viagem e eles seguiam, né? Para serem levados para outro estado, né? Trazidos da África para o Brasil. Vocês vão verem aqui. As leis abolicionistas, né? Inúmeras vezes vimos essas palavras aqui, agora a gente vai entender como que se dá essa lei. A primeira lei que alterou as relações escravistas do Brasil foi criada em 1845 pelos ingleses. Conhecida no nosso país como Bill Arden, essa lei proibiu o transporte de escravos pelo Oceano Atlântico. E como os navios negreiros atravessavam essas águas, essa determinação gerou consequências diretas para o nosso país. Na página 79, nós temos aqui um mapa, né, com as principais rotas de comércio do Atlântico dos povos escravizados. Aqui as cidades da África, né, todo o continente africano aqui. E as rotas que esses navios negreiros atravessavam todo o Oceano Atlântico para chegar na América do Sul, né? Para colocar aqui, ó, no Brasil, os escravos. Estados como Belém, né, Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Luís, né, cidade de São Luís, os escravos eram recebidos nesses lugares, nesses portos, né. E lá na página 80, pessoal, nós vamos ver o seguinte, que ao contrário do que esperavam os ingleses, o transporte de cativos, que no caso eram os escravos, para o Brasil acelerou após a criação da lei. Os traficantes de escravizados, com medo que a Inglaterra conseguisse realizar a fiscalização pelo oceano, aumentaram o número de viagens para tentar trazer o máximo de africanos em menor tempo. Olha só. Dessa forma, eles conseguiram lucrar rapidamente, diminuindo futuros prejuízos que poderiam ser gerados caso novas leis efetivassem e abolissem o tráfico e o trabalho dos escravos. No momento que eles ficaram sabendo da lei, né, abolicionista, eles começaram a mandar e
pegar mais escravos na África e aumentou o volume para trazer mais pessoas escravizadas para o Brasil. Muito triste. E aí nós vamos ver aqui que 5 anos depois da criação da lei inglesa, o governo brasileiro instituiu uma lei que proibiu o tráfico de escravizados para o Brasil. A Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei é importante, tá, pessoal? A partir dessa lei, a fiscalização das embarcações no território brasileiro fez com que o resultado fosse bastante eficaz. Depois de 1850, embora o número de escravizados que chegavam ao Brasil tivesse diminuído muito, o tráfico interno aumentou, já que as áreas em desenvolvimento passaram a comprar escravos de áreas economicamente decadentes. Então, eles conseguem sanar, né, o problema de trazer uma quantidade grande dos escravos para a África, mas o problema interno não sanou. Então, os escravos eram transportados de Minas para o Rio, do Rio para São Paulo, em condições precárias também. Na página 80, nós vemos aqui uma foto interna de um navio negreiro, né? A câmera não está tão nítida, mas aí no seu livro didático você vai conseguir acompanhar. Olha só como que eles ficavam amontoados, né? Deitados um em cima do outro. Muitos escravos adoeciam nesse trajeto, eles não comiam direito, não dormiam, não tinham dignidade sanitária, né? Os navios negreiros, os africanos transformados em escravos, eram empilhados como produtos em prateleiras em condições desumanas. Como eu falei para vocês nos nossos vídeos anteriores sobre esse assunto, as pessoas elas estavam vivendo lá na África felizes, eram médicos, professores, políticos, enfim, e eles eram tomados para a escravidão. Imagine você, estamos aqui tranquilamente, de repente chega um grupo de pessoas, leva a gente para longe da nossa família, para longe da nossa cultura, para longe da nossa religião, da nossa música, da nossa comida típica e coloca num país que mal a gente conseguia se comunicar. E ali você ia trabalhar incansavelmente, sem ter salário, sem ter moradia, sem ter alimentação. Essa era um pouco da vida dos escravos. Por isso, tamanha repugnação, né, com essa atitude. E isso não acontece mais no Brasil, né? Existe sim trabalhadores com condições precárias, mas a questão da escravidão, ela não acontece mais no nosso país. Mesmo que a abolição se deu de forma lenta, gradual e negociada, tá? Então, nós vamos ficar por aqui hoje e você vai fazer a atividade do antes de seguir da página 76 e da página 77 como atividade dessa aula e também como nosso dever de casa, tá bom? Te espero nas nossas 2 próximas aulas. Não deixe de ler o conteúdo e grifar as partes mais importantes, tá? Obrigado pela sua atenção. Até a próxima. Olá, começa agora o nosso conteúdo de língua portuguesa. E hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, né? Que é o estudo da escrita, a questão da nossa ortografia, da nossa gramática, como que a gente usa, né, esses adjetivos aqui, mal com L, mal com U, se usa o bem, se usa o bom, né? Uma coisa que a gente fica na dúvida aí e hoje nós vamos aprender. Nós vamos trabalhar, pessoal, as páginas do nosso livro didático, da página 101 até a página 104, né, que vem falando desse assunto. Teremos algumas atividades sobre esse contexto aí do bem e do mal. E nós vamos também falar um pouco sobre o nosso artigo científico, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, na gravação de tela e espero que você faça as atividades, que você não esqueça de ler todo o conteúdo, tá? Então tá certo. Pessoal, tudo bem? Nós vamos iniciar aqui agora a nossa forma, né, de ver essa questão aqui do uso do mal e do bem, tá? E eu queria que você abrisse lá na página 101, que nós vamos falar aqui sobre isso, tá? Como substantivo, admite-se o plural males e pode vir ser recebido do artigo, né? Uma característica aí do mal.
adjetivo ou pronome. Seu antônimo também é substantivo, tá? Então, nós vamos conseguir ver isso aqui, né? Como que se usa essa parte do bem e do mal aqui, e do bom também, né? Atenção para essa forma de escrita aqui, ó. Vamos lá. Dia Mundial da Água. Mau uso agrava a escassez histórica em São Paulo, né? Beber água do mar faz mal para a saúde. Tá vendo que a palavra tem o mesmo, né? O mesmo som, a mesma entonação. Mas a gente precisa saber se está escrito certo, né? Se essa forma é a forma correta de escrever. E aqui está falando também que é para escrever o antônimo das palavras destacadas na manchete. Então, você vai colocar o antônimo, que é o contrário, né? Da palavra mal com U e o antônimo da palavra mal com L, tá vendo? E depois você vai colocar o seguinte: o que você pode concluir sobre o emprego das palavras mal e bom e bem? Escreva uma manchete para uma notícia sobre crise da água usando as palavras. Então, depois que você identificar, você vai fazer uma manchete usando essas palavras. Pessoal, vou passar aqui uma regrinha bem fácil, tá? E uma regrinha para você gravar ela, tá? Mal com L é o antônimo de bem, tá? E mal com U é o antônimo de bom. Então, quando você for escrever, entenda essa regrinha. É simples. Quando tiver o mal com L, você vai substituir a palavrinha mal com L para bem. E ao contrário também, você vai substituir a palavra mal com U com a palavra bom. Lembrando dessa regrinha, você não vai escrever errado nunca mais, tá? Estou passando mal com L. O mau uso, né? Que é o antônimo do bom, é com U, tá certo? Não esqueçam dessas regrinhas. Então, vocês vão fazer essa parte aqui. E lá na página 102, vem falando para você completar as frases com mal com U e com mal com L. Então, vem uma sequência de frases aqui que você vai aplicar aí, tá? Lembrando sempre da regrinha. Não esqueça a regrinha. E aqui nós temos mais uma atividade aqui, né? Que é um garotinho aqui. Você vai completar também. Preciso urgentemente escovar os dentes, pois estou com mau hálito. Aí você lembra da regrinha do antônimo aí, tá? Pessoal, nós vamos pensar aqui, depois que concluirmos essa atividade aqui, sobre a questão, né, do nosso artigo científico. Lembra que na última aula eu falei sobre isso, eu falei para vocês, pessoal, reúne as informações, fique esperto que daqui a pouco a gente vai montar esse texto. Pois é, chegou essa hora de montarmos esse texto, tá? E vem falando lá, você é capaz de imaginar um mundo sem a ciência? Pois saiba que a ciência está em muitas situações do nosso dia a dia. Quer ver só? Muitas doenças que causam a morte de milhares de pessoas são prevenidas até hoje por meio de vacinas. Inclusive, estamos no meio de uma pandemia esperando a vacina contra o coronavírus, né? Olha só. E a cada dia é possível conhecer mais sobre o corpo humano através de exames de imagens, como a tomografia computadorizada, e sem os microscópios, uma parte do nosso mundo seria invisível aos nossos olhos. Sem os telescópicos, não conheceríamos as belezas do universo infinito. Olha como que a ciência é importante no nosso dia a dia, né? Mas ainda há muito o que descobrir, muito. Novas vacinas e remédios para doenças que ainda ameaçam os seres humanos. Ou, quem sabe, uma nova forma de energia que não agrida tanto o meio ambiente, viagens intergaláxias, né? Troque ideia com seus colegas, como nós já fizemos naquela live lá, falando sobre os assuntos que nós temos interesse em pesquisar. E converse com o seu professor, nós já adiantamos essa parte. Para vocês, qual a importância da ciência na promoção do bem-estar das pessoas? Qual o papel da divulgação científica nisso?
Essas duas questõezinhas aí você vai responder no seu caderno de português, tá, pessoal? Pode colocar só a resposta e a página do livro didático, que é a página 103. Pessoal, depois que você fizer aquelas duas atividades do início do estudo da escrita e você fizer essas duas atividades, você vai pegar um tempinho aí para você concluir o seu artigo de divulgação científica. Professora, eu já fiz. Que bom que você já fez. Agora nós vamos pegar a parte, vamos montar as coisas que nós já pesquisamos, o assunto que nós já falamos sobre ele, né? Então aqui na página 103 e na página 104 vem te mostrando passo a passo como fazer. É importante organizar as ideias, rever os textos, qual que é o gênero de cada texto que você pesquisou, né? Da onde que você pesquisou, e depois você vai introduzir esse assunto. Pessoal, lembre-se que tem que ter início, né, introdução, desenvolvimento e conclusão numa produção textual. São esses 3 passos, tá? Introdução, desenvolvimento e conclusão, tá bom? Não se esqueça dessas 3 palavrinhas. E você vai inserir, né, o texto, né, na terceira pessoa, porque é uma pesquisa, né, uma linguagem padrão que você tem que utilizar e dar um título muito interessante para esse texto. E o 4º passo é vai revisar esse texto com bastante tranquilidade. Tem até uma ficha aqui com os aspectos do texto, que você pode marcar o que você cumpriu, o aspecto que você pode melhorar ainda, né? Leia o texto para alguém da sua família, para ver se o texto está interessante, né? E aí você me envia por e-mail esse texto. Eu peço que, se você conseguir, pode me mandar digitalizado. Se não, pode me mandar a foto do seu texto feito à mão, sim, mas tem que ser uma foto nítida para que eu consiga ler o seu texto, tá? Pessoal, então não se esqueça, esse texto a gente vai dar aí cerca de 2 semanas e meia para ele ser concluído. Então é uma coisa que você não precisa correr, tá, para fazer, que vai dar tudo certo, tá bom? Eu espero você na próxima aula e que você possa concluir isso aí com sucesso. Não esquecer as regrinhas, que sua escrita vai melhorar muito com essas dicas, tá bom? Te aguardo no próximo texto, na próxima aula, pessoal. Oi, pessoal, começa a nossa aula agora de matemática, né? E nós vamos tratar de um assunto que é muito importante, né? Que vem aí caminhando com os múltiplos dos números. E agora nós vamos ter, né, essa questão aí da divisibilidade de 3, de 5 e de 10. E aí, lá no nosso livro didático, na página 111 até a página 114, vem nos falando sobre isso, né? Inclusive, eu vou ver se eu consigo mandar um vídeo de apoio para quem quiser assistir sobre esse assunto, tá bom? Nós vamos observar aqui a divisibilidade por 5. Acompanhe no seu livro didático na página 111. Inclusive, esse assunto nós já conversamos, né? Mas a gente vai relembrar aqui agora. E nós vamos observar essa sequência aí, né, dos múltiplos de 5. São esses aí que tá no quadrinho, né? 0, 5, 10, 15, 25, né? Todos esses números podem ser divididos por 5. Então, se você fizer uma divisão, você vai conseguir dividir e vai dar uma divisão exata, tá? Obtemos o resto zero. Para encontrar o critério da divisibilidade por 5, responda as questões abaixo. Tem algumas questões aí que eu tinha dado de para casa, né? E você vai poder respondê-las, né? Se você já respondeu, ótimo. Anote suas dúvidas que a gente vai discutir na próxima live, né? Então, a gente vai comentar sobre isso. Isso. E aí, quem não respondeu é para responder ainda. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Então, de cara, você já precisa saber. Se o número terminar em 0 ou 5, ele vai ser divisível por 5, tá? Da mesma forma que nós vamos ver que o critério da divisibilidade pelo número 10. Já foi apresentada uma regra para multiplicar o número 10. Que regra é essa? Se desejar efetuar 10 vezes 23, qual será o resultado? Essa regularidade pode ser observada na sequência dos múltiplos de 10. Observe 0, 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai, né?
Se você analisar a sequência anterior, perceberá que todos os algarismos das unidades são iguais. Assim, conclui-se que o número... Conclui-se, né? A gente vai concluir que todo número, né, que vai terminar em 0 é divisível por 10. Então, a gente tem a sequência aqui da regularidade dos múltiplos de 10. 0, 10, 20, 30, 40, 60, todos estão terminando em 0. Se analisar a sequência anterior, perceberá que todos os algarismos da unidade são iguais, dessas unidades. Assim, conclui-se que o número que é divisível por 10 é quando o número termina em 0. Então, essas regrinhas, a gente precisa de estar antenado a elas para conseguirmos entender quais que são os números que são divisíveis por 10, tá bom? Uma pergunta boba, por exemplo, 20 é divisível por 10? Sim, né? Porque se a gente dividir 20, vai ficar 10 para cada lado, beleza? Vamos lá, então. Antes de seguir, nós vamos fazer a atividade 22, 23 e 24, né? Que são atividades que você vai efetuar a divisão e vai assinalar os números que são passíveis de ser divisíveis por 5, tá? Lembra daquela regra do qual que são as terminações dos números, tá? Se efetuar a divisão pode dizer que o número 970.100 é divisível por 10, você vai colocar a razão disso, tá? E depois a gente vem aqui com um quadrinho, né? Uma atividade circular com lápis colorido, os números divisíveis por 2 e fazer um X, né? De outra cor, os que são divisíveis por 5 e sublinhar os que são divisíveis por 10, tá? Nós vamos ter aqui. Então, aqui nessa atividade, nós vamos focar nos números divisíveis por 5, por 10, por 2, tá bom? E aí, continua lá na página 113, essa atividade, né? Complete as lacunas com os algarismos para que os números sejam divisíveis por 2, 5, 10 e 5 e 10, tá? Esses números nós já vimos nas atividades anteriores. E agora nós vamos entender um pouquinho dos números que são divisíveis por 3. Acompanhe lá na página 113. Nos 3 casos anteriores, analisou-se a sequência de múltiplos e a partir do padrão existente foi obtida a regra da divisibilidade. Para determinar os critérios de divisibilidade por 3, o caminho a ser percorrido será diferente. Observe: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 e aí continua na sequência. São, né, esses números que são divisíveis por 3. A regra de divisibilidade por 3 não é tão aparente como nos outros casos. Então, você vai ter que fazer e calcular aí, ó. 243 dividido por 3 é igual a 81 com o resto 0. Olha a operação aí no seu caderno. Por exemplo, efetuando a divisão 243 por 3, verifica-se que se trata de uma divisão exata, pois o resto é igual a 0. Sabemos disso na divisão. Disso conclui-se que o número 243 é dividido por 3. Observe a soma dos valores absolutos do número 243. 2 mais 4 e mais 3 é igual a 9. O resultado é divisível por 3. Entendeu esse pequeno macete aí, gente? Que além de você fazer a operação, você também tem que achar o valor absoluto do número para você conseguir identificar que ele é divisível por 3. Então, o 3, a regra vai mudar, tá bom? O número é divisível por 3 se a soma dos algarismos é divisível por 3. Então, antes de você pegar e fazer a operação, você pega os algarismos daquele número, acha ali, né? Soma os algarismos. Se aquele resultado for na tabela de divisível por 3, ele é divisível por 3. Aí já até anula você não fazer a operação de divisão, tá? Não esqueça dessas duas regrinhas da divisibilidade por 3. E aí, pessoal, a nossa atividade de para casa fica na página 114, no antes de seguir, que são 2 questões. A parte que problema não é problema, se você quiser fazer em dupla, pode fazer. Daquele esquema da chamada de vídeo, o importante é que você faça as atividades. Então, na aula de hoje de matemática, nós vamos ter atividades relacionadas à aula, que hoje eu não vou dar atividade no Google Forms, só na quinta-feira, e você vai fazer
a o para casa da página Antes de Seguir na página 114, tá? Pessoal, assista o vídeo mais de uma vez, não deixe de fazer, né? Que isso é importante para você, e qualquer dúvida e qualquer coisa eu estou à disposição, tá bom? Um grande abraço a todos e até amanhã na nossa live.